Você tá sofrendo hate? Ih, adoro. Ai, não acredito. Não é possível. Alguns. Ela é tão simpática, Os gente. meus hates eram pra estar junto comigo, porque a maioria são tudo ligados a tanatopraxia depois vocês e vão estar virar na hate. mão dela, viu? Ela vai maquiar vocês. Ai, que horror, tô brincando. Vida longa pra vocês. Pra todos nós. E vocês têm que tirar algum órgão, abrir, em alguns casos, abrir o corpo? Então, na realidade, né, abrir, botar o órgão dentro de um saco, jogar fora, botar no meio das pernas, né? Por que colocar no meio das pernas? Cara dela, você vê, chegou a fazer assim. As pessoas vão falar, meu Deus, ela não sabe não nada. não, mas é legal, é bom, porque assim, é a dúvida de um monte de gente em casa. Por quê? Porque, como você me perguntou, você abre alguma coisa? Então, o que acontece hoje? O que ainda acontece hoje? Ainda existem pessoas que se dizem tanatopraxistas, que violam corpos, né? Que abrem, o corpo veio do hospital. Existem 2 tipos de corpos pra gente, o clínico e o necropsiado, né? Ou ele faleceu no hospital, teve uma patologia detectada, estava doentinho há muito tempo, faleceu, ou que morre de morte acidental, violenta ou suspeita, aí vai pro IML. Sim. E aí, quando alguns profissionais dizem que são profissionais, quando recebem esses corpos clínicos, que é o que a gente chama de um corpo fechado, não tem nenhuma incisão, o IML não abriu, né? A pessoa vai lá, recebe um corpo desse para tanatopraxia, faz uma incisão na barriga, ou já violou, né? Retira os órgãos de dentro dessa cavidade, colocam no saco plástico e sabe Deus o que eles fazem. Alguns põem no meio das pernas, dentro da urna. Outros põem dentro da cavidade, dentro da própria barriga, tá? E mandam pro velório. Aí vamos lá. Você imagina uma pessoa, não vou usar a gente como exemplo, você imagina uma pessoa que tá no velório do seu ente querido e por algum motivo ela vai debruçar em cima da cavidade daquela pessoa. É o que me procuram bastante perguntando o que era aquilo. E sente o quê? Um saco plástico dentro da barriga. Meu Deus, já aconteceu Pra isso? uma pessoa, nossa. Pra uma pessoa, acontece até hoje. Pra uma pessoa que não tá acostumada com isso, como que esse saco foi parar dentro da barriga do meu pai? Você consegue entender que isso pode simplesmente detonar com toda a fase do luto dessa pessoa? Sim, é um susto que a pessoa vai levar ali, né? Uma coisa que ela nunca vai esperar. A gente teve agora, né? Há uns 2 meses atrás, eu vou te contar isso que aconteceu, vai ficar mais fácil você entender. A família estava velando um senhor em Minas. Esqueci o nome da cidade agora, mas só pesquisar que vocês vão ver lá a entrevista completa. Estava velando um senhor, então tinha todo um cronograma, ele ia para a igreja, ele ia ser homenageado na igreja, enfim. A neta dele contando na entrevista que a polícia científica, né, para na porta do velório e fala para ela assim, olha, a gente vai ter que levar o seu avô. Tava no velório dele, ele faleceu de CA de próstata. A gente vai ter que levar o seu avô. Mas levar para onde? Né, minha avó tá aqui, a gente tá velando ele vai pra igreja ainda, depois ele vai ser sepultado. Não, a gente precisa levar o seu avô porque houve uma denúncia, né? E quem denunciou, quero agradecer, porque que continue denunciando, que todo mundo continue denunciando. Houve uma denúncia de que retiraram os órgãos do seu avô. Meu Deus do céu. Aí parou aí, né? Houve uma denúncia que retiraram os órgãos do seu avô. Pô, peraí, o que fizeram com os órgãos do meu avô? E aí ela falou que a polícia levou o corpo, levou pro IML, necropsiou o corpo. Olha a dor dessa família. Olha que sepultamento. Pausar o funeral pra fazer isso. Pausou, tirou a urna, botou dentro do carro do IML, né? Lá no Rio a gente chama de rabecão. Botou dentro do carro do IML, levou pro IML. Quando chegou lá, que necropsiou. Quando chegou, tirou a roupa, já viu ali a incisão. Já viu uma incisão. Que não precisava, no abdômen. não poderia ter. Não poderia, de forma nenhuma. E aí abre ele, o que tem dentro? Serragem. Meu Deus do céu. Cadê os órgãos? Vão pra funerária, vão pro dono da funerária. E aí, você vai me levar até os órgãos agora. Detalhe, em alguns estados ainda do Brasil, tem pessoas que sepultam, que enterram no cemitério. Sepultam não, né? Enterram no cemitério. Enterram em terreno baldio. Teve casos na Bahia que teve que cachorro achou
um saco com vísceras humanas e espalhou no meio de uma estrada. Mas pra que a pessoa faz um negócio desse? Você vai entender. E aí, o avô dela estava sem as vísceras e pegaram o dono da funerária. Agora você vai falar onde tá. Aonde estava? Dentro da sepultura que o senhorzinho seria sepultado. Jogaram os órgãos dele dentro da sepultura dele, amarrados em um saco. Meu Deus do céu. Sabe por que isso? Porque não sabem fazer um procedimento de tanatopraxia bem feito. Porque ainda não se conscientizaram de que um procedimento, ele avança. Tudo avança. Né? Hoje a gente tem esse microfone, amanhã vai ter um 1000 vezes melhor. Hoje a gente tem... Tudo avança. E tem profissionais que pararam no tempo. E eu venho... Por que eu desperto tanto amor, né? Por que eu desperto tanto amor de alguns profissionais? Para não dizer o contrário. Porque eu venho dizendo para eles, não precisa judiar de um corpo assim. A gente pode fazer conservação de um corpo sem precisar fazer esse tipo de coisa. Né? Ah, mas só se faz se for dessa forma. Não, isso é violação. A gente tem técnicas hoje para se preparar um corpo e fluidos para preparar sem precisar judiar dessa forma. Sim, sabe? mas... Então não tem por que fazer uma coisa dessas. Eu entendo por quê. Porque vocês precisam, às vezes, tirar os órgãos e vocês fazem o descarte. Por que a pessoa tira e joga em um lugar nada a ver? Não pode fazer descarte dos órgãos. Eles têm que voltar quando é um necropsiado, por exemplo, né? Ah, que não a gente faz vai o fazer descarte? Nem de se forma faz? nenhuma. Então por que a pessoa fez um negócio desse? Eu não tô conseguindo entender por quê. Mas é bom que aí todo mundo em casa vai trabalho. acompanhando. Então, é o que eu falei. Às vezes a falta de conhecimento de um profissional, pela falta de conhecimento de um profissional, Sim. ele tem muito mais trabalho. Sim. Ele peca muito mais do que ele fazer um curso, do que ele se atualizar, do que ele falar, não, peraí, dá pra tratar sem tirar as vísceras. Eu tenho um fluido específico, eu tenho instrumentos específicos. Pra que eu vou fazer isso? Eu estou cometendo um crime. É crime, né? É crime? Ele saiu preso. Ele saiu preso. Mas era o dono? O dono sabe? que saiu Era preso? o dono que saiu preso. E alegou que aprendeu isso no curso onde ele fez. Ou seja... Mas será? Se não tantas duvido, pessoas fazem, não duvido, né? Não duvido. Tem alguém ensinando errado por aí. Então são coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Porque tá acontecendo nas exumações, Rio de Janeiro, por exemplo, tem muitas exumações. Cemitério superlotado. Vai dar 3 anos, opa, é hora de exumar. Uhum. Principalmente se for, né? A exumação acontece com 3 anos, quando é uma sepultura pública. Sim. Se for sepultura particular, só vai exumar quando aquela família precisar do túmulo, né? Precisar daquela sepultura. Sim. Mas o público tem que exumar. E aí chega lá, o corpo está esqueletizado e o sepultador, né? Que o pessoal conhece como coveiro, o sepultador pega o saco e fala assim, ó, isso aqui é órgão, tá? Ó, a funerária que colocou aqui dentro. Meu Deus. Aí você imagina, né? O seu ente querido ali, os ossos ali, e você saber que o coração dele, que os órgãos dele tá dentro daquele saco que tá ali no chão. Não, terrível. Uma situação horrorosa. Aí você faz o quê? Eu já falei que eu pego, rodo lá na frente da funerária e jogo lá dentro. Falo, agora vocês vão me dar uma solução pra isso aqui. Eu juro pra você. Olha, Deus me livre, se acontecer comigo não vai acontecer, porque a gente já tem essa ciência que pode, né, que algumas pessoas fazem. Mas a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Por isso que a Thanato avançou, sabe? São vários relatos com relação a isso. Você viu o que aconteceu com o Claudinho, do Claudinho Bochecha? Que estão falando que sumiu, parece que sumiu os restos humanos dele. Tiraram, colocaram de outra pessoa. Mas aí eu ia até te perguntar, né? Como que a esposa dele soube que era de outra pessoa? Os restos humanos que estavam no lugar dele? Colocaram... Não sabia. Já vou anotar pra mim pesquisar, não sabia disso não. Colocaram, parece que outra pessoa no... Como que fala? Será que não sepultaram outra pessoa? Tipo, ele estava sepultado lá, tiraram a ossada. Parece que foi e isso. Sepultaram outra pessoa. É. Nossa. E aí se foi pro ossário coletivo. Sabe que existe um ossário coletivo, né? Não sabia. As exumações, pessoal de casa, é até bom falar sobre isso. O pessoal que tem aí, pessoal de Covid, sepultado em cemitério público. Covid foi um grande impacto ambiental e psicológico para todo mundo, né? Com certeza. E já estão exumando, já tem um tempo que já estão exumando os corpos que faleceram por Covid. Se a família não se atentar, muitos cemitérios não entram em contato com você para você ir lá.
Na maioria das vezes, vem no documento que o cemitério emite lá no dia do sepultamento, vem no documento a data da exumação. Já vem avisando. Então, se a família não se atenta para isso, e ela resolve, 3 anos é o prazo para exumação, né? E aí, alguns estados são 5 anos, a maioria são 3 anos. A família não se atenta, daqui a 4 anos ela resolve ir lá. Aí eu vou lá buscar osso de mamãe, igual uma moça falou comigo, tadinha, ela cheguei lá pra pegar o osso de mamãe, cadê o osso de mamãe? Não tinha mais osso de mamãe. Eu falei, mas você foi com quanto tempo? Eu fui com 5 anos. Sepultou ela onde? Na sepultura pública? Na sepultura da prefeitura. Falei, então, infelizmente, já perdeu ali todo o direito. Porque passaram 3 anos, eles precisam do espaço. Sim. Precisam ceder esse espaço a outros óbitos. Então, mas eu acho que não era algo público. Eu acho que eles tinham... Eu que esqueci o nome agora, quando a família compra. Já era particular, né? Eu acredito que sim, eu não tenho certeza, porque eu vi, assim, a chamada falando sobre isso. Eu vou dar uma olhada sobre isso. A esposa dele parece que